Boa noite, gente. Vamos convidar aqui o João, que já deve estar aqui nos esperando. Vamos ver, cadê o João? Tá aqui o João. Oi, Duda. Oi, João. E Laura, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Feliz de estar aqui contigo e por aí, tudo bem? Tudo bem. Fazer uma live no fim do dia é sempre uma correria, Sim, né? Mas é muito bom poder estar aqui também. Hoje é um dia. A semana passada a gente fez a segunda live de aquecimento para o Lab, no dia do sim. fisioterapeuta. Então foi um dia assim de festa, digamos assim. Mas hoje a gente também vai dar presente. Não é aniversário de ninguém, mas a gente vai sortear o ingresso para o Lab. Né? Então, para quem não conhece e está entrando agora, deixa eu explicar um pouquinho o que é esse tal de Lab, esse evento experiência, né? Na Vamos verdade, ver. é um evento que nasce aí da necessidade da gente tratar temas de ordem não técnica, né? Aqueles temas que são incomuns para a área da reabilitação da saúde, para a fisioterapia, para a fono, para a psicologia, porque o mundo mudou, né? E as demandas são muito além das técnicas. E hoje o João está aqui, não é à toa, o João está aqui porque ele é o nosso facilitador. Olhem que legal. O nosso evento vai ter esse ano essa grande novidade. Então, eu estou super feliz. Cada encontro com o João é uma aprendizagem. E esse nosso evento ele começou com uma cara de evento de gestão, né? E hoje ele é muito mais do que isso, ele transcende isso. Ele serve para quem é uma liderança, para quem dá aula, para quem atende paciente, para quem está se formando e se construindo como profissional. E o João vai nos contar, né, um pouquinho, primeiro ele vai se apresentar, e depois a gente vai começar a conversar aí para a gente poder entender o que vai rolar. Mas afinal de contas, por que esse é um evento tão diferente de tudo que está proposto aí, né? Eu começo a responder e passo a palavra para o João. Ele é diferente por várias razões. A primeira delas é porque ele é pensado por várias cabeças, por um time multidisciplinar. E isso aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença para a gente pensar numa solução, para resolver um problema, para pensar num business, né? Então, essa é a primeira diferença. A segunda é que a gente inova não só no tema, mas também na forma de fazer. E é isso que o João vai falar um pouco hoje. Então, João, por favor, te apresenta. Tu te apresenta melhor do que eu a ti. Bola é tua. Já para mim. Obrigado, Laura, aí por toda essa introdução. Então, sou João e o que me traz aqui e o que está me levando, junto com todos vocês, até o Lab Luthier, é um combo de várias coisas, né? Tem algumas coisas que são bem específicas e especiais que me trazem aqui. A primeira delas, e tem a ver bastante com o convite que me foi feito, é porque há algum tempo eu faço parte de uma comunidade internacional que chama Art of Hosting, que é uma comunidade de pessoas que se dedica a estudar a arte de anfitriar e colher resultados que importam. Então, é uma comunidade linda de prática que se dedica a entender como que a gente pode, em grupo, como que a gente pode coletivamente solucionar questões que não são simples, questões que são complexas e que demandam diálogo, demandam colaboração. Então, esse é o primeiro ponto que me traz aqui, um pouco da experiência que eu tenho dentro dessa comunidade e a maneira com que eu já consegui colocar em prática, né, foi o que gerou esse convite para estar aqui junto e que eu aceitei e estou bem honrado de estar fazendo parte, de estar dando um pouco da minha colaboração e também abrindo espaço para que mais gente possa colaborar a partir disso. Depois, o que eu traria também que me traz até aqui é que eu
desde muito cedo, desde o começo praticamente da minha carreira profissional. Eu sou um profissional autônomo, mas eu sou um profissional autônomo interdependente. E isso dentro da autonomia ela é muito importante, né? Então eu empreendo em rede há alguns anos já, e isso faz toda a diferença também na maneira como eu encaro o trabalho, na maneira como eu colaboro com o mundo. Então, isso é um pouco do que eu tenho para colaborar e compartilhar com vocês hoje. E para finalizar, tem também essa minha experiência de designer também. Então, além de tudo isso, eu sou designer profissionalmente e tenho dois focos dentro disso. O primeiro deles é o design audiovisual, então o meu foco dentro do audiovisual sempre foi a animação e a partir disso, de materiais com muitas camadas de informação, sempre foi o meu propósito conectar as pessoas a partir disso. E também eu sou designer instrucional, ou seja, eu tenho capacidade hoje de pensar em um tipo de aprendizagem e desenvolver, desenhar uma experiência que seja uma experiência satisfatória para todos os lados, seja para as pessoas que estão envolvidas, quanto também para as organizações que estão propondo. Então esse é um pouco do arranjo que traz Joãozinho aqui e que me coloca nesse momento aqui com muita alegria, muito entusiasmo para compartilhar tudo que eu sei, responder, mas também trazer algumas boas perguntas para trazer uma conversa e manter uma conversa viva. Perfeito, João. Aí tu trouxe uma questão, saber receber para promover resultados que importam, né? Isso conversa diretamente com um dos temas centrais do nosso evento. Embora o tema seja autonomia, dentro desse combo aí a gente vai tratar de saúde baseada em valor. Que a gente sabe ainda está no plano muito teórico, né? No Brasil e no mundo, mas a saúde baseada em valor, ela olha para desfechos que importam para o paciente. Então, essa revolução aí que a gente está vivendo é uma revolução muito humana, assim, muito de consciência, embora a gente chame ela de revolução tecnológica. E conversa completamente com essa tua fala. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho do porquê. Por que pensar numa dinâmica diferente? Por que o João vai estar, desde o primeiro momento do evento, que vai acontecer, dentro do barco, dentro do Cisne Branco? Quem é aqui do Sul conhece o Cisne Branco, é um barco de passeio aqui, que fica aqui pelo Guaíba. Mas embora a gente, às vezes, more no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, talvez nem todas as pessoas tenham andado. E a ideia é a gente quebrar o gelo no barco, porque o barco também remete ao tema central do evento, que é a autonomia. O barco tem muito disso, né? Ele anda sozinho aí, mas ele, mesmo assim, ele depende de vários outros elementos. E aí traz o componente da interdependência. Então, João, por que tu vai estar com a gente o evento inteiro, do começo ao fim, e com significado, com intenção, com propósito? Boa, Laura. Eu acho que é uma excelente pergunta e que ela não tem uma resposta fixa, ela não tem uma resposta final agora. E acho que ao fim do evento a gente vai entender exatamente o porquê que eu estou passando por aqui, porque a gente está trazendo um pouco disso, mas eu já tenho algumas pistas aqui. Então, essas pistas vem um pouco de experiências que eu tive, ou também de a gente poder observar a realidade, como ela se manifesta, né? Mas o fato é que eventos, há muito tempo já, que quando eles apenas apresentam conteúdo, eles são limitados, né? Porque a gente coloca toda a responsabilidade de passar o conteúdo em uma única pessoa, em poucas pessoas que passam lá pela frente e compartilham um pouco do seu conhecimento, né? E com isso, então, abre essa primeira questão, como que a gente pode aproveitar melhor aquela inteligência coletiva, né? Entendendo que todas as pessoas que estão ali na plateia, elas também têm algo a compartilhar. Só que o que falta, quando a gente está se propondo a trabalhar autonomia, tem uma coisa que é muito essencial, que é o espaço. Como que a gente vai esperar que as pessoas sejam autônomas se a gente não dá espaço, se a gente não dá liberdade para elas? Se a gente não dá tempo de escuta e momento para falar também. Então, o que a gente está propondo aqui, através dessa arte de anfitriar, é que todos sejam bem recebidos e todos tenham espaço, todos tenham voz, todos tenham como se comunicar. É claro que pensando num grande evento, num médio evento, trazendo muitas pessoas, abrir espaço para que todos falem e sejam ouvidos é um grande desafio.
porque a gente tem o tempo limitado, a gente tem o dia ali limitado dentro de algumas pautas que precisam ser vencidas, mas mesmo assim, a gente sabe que é possível. Existem dinâmicas, existem tecnologias sociais que ajudam com que as pessoas se conectem, saibam o que compartilhar, como compartilhar e, principalmente, abra espaço, seja espaço para se expressar, quanto também espaço interno, para que a gente possa mudar de dentro para fora também. E para finalizar, eu acho que uma questão que é muito importante, que muitas vezes passa despercebida, é que, para além de falar, a gente também precisa colher esses resultados que importam. Então, uma conversa, se ela é simplesmente jogada fora, ela se esvai por aí, né? E todo conhecimento, ele é desperdiçado, ele não é materializado de nenhuma forma. Então, muitas das dinâmicas que a gente traz e se propõe é para que justamente tudo o que acontecer desse evento, que ele possa cristalizar de alguma maneira, ou seja, que ele possa ficar registrado e que essa colheita ela seja uma colheita que tenha valor. E a gente não sabe ainda como é que ela vai ser, mas a gente já sabe que ela vai ser única. Ela vai ser resultado de uma experiência exclusiva, só das pessoas que vão estar lá, baseado nas experiências múltiplas que vão estar lá e vão ser multiplicadas nos diálogos, e com isso a gente vai ver emergir uma coisa que a gente ainda nem sabe o que vai ser, mas a gente já sai daqui com essa certeza de que vai ser mágico, no mínimo. Que legal. E aí me ocorre uma sensação que eu experimentei recentemente, voltando de um evento. Quando a gente vai para um evento, a gente vai, assim, curioso sempre, né? Ultimamente, muito feliz de poder encontrar as pessoas, tocar nas pessoas, ver as pessoas pessoalmente, e não pela tela. Mas é comum acontecer de acabou o evento e a gente fica com aquele sentimento, bom, e daí? E daí? O que amanhã o dia começa igual, eu volto para o meu trabalho, eu não me modifiquei em nada. Eu nem sequer criei um sentimento que a gente chama de container, assim, um sentimento conjunto, de rede, que certamente vai favorecer nas nossas relações, no nosso networking de trabalho depois. Então, te ouvindo falar, e claro, né, eu sou enviesada porque a gente idealizou isso pensando em te ter durante o evento, me vem essa sensação assim de poder cristalizar mesmo o que se viveu de uma forma muito diferente do habitual, onde tu fica ali passivamente lá, uma vez que outra levanta a mão, faz uma pergunta, mas fica ali recebendo informação e às vezes não faz nada com ela. E pior, não constrói nenhuma meta comum, nenhum sentimento de rede, não modifica nada, né? Então a ideia é a gente poder realmente mobilizar, porque, como eu já disse, eu acho que a gente está na era do relacionamento, da confiança e da consciência também. Mas, eu traria uma dúvida também, Laura, se tu me permite. Claro. Que é, como tu falou, né? Esse evento, ele está sendo planejado, primeiro, a muitas mãos e com diferentes habilidades ali, compondo esse time. E ele tem um diferencial que eu acho muito interessante, que é, ainda que ele seja para um público que ele na sua base técnico, né? Que quem chegou lá tem um repertório técnico para compartilhar. Ainda assim, o evento ele pensa em colocar as pessoas no centro, não o conteúdo. Então, é as pessoas que estão levando para lá o conhecimento e as pessoas que vão extrair dele também o conhecimento. Então, o diferencial de um evento como o que a gente está fazendo é que ele é justamente pensado em quem vai estar lá e pensar em como acolher essa pessoa da melhor maneira e proporcionar espaço para que ela tenha capacidade de se autotransformar, de se autodirecionar, né? A partir da sua própria autonomia também decidir quais caminhos seguir, mas sem esquecer o coletivo, que no fim das contas vai fazer total diferença nesse rumo que vai ser seguido. Perfeito. E o quanto a gente pode, assim, contar e antecipar para o pessoal algumas coisas de ordem do como que vai acontecer isso. A própria organização do programa, né? Eu apresentei para o João esses dias o programa posto no papel de uma forma muito tradicional. Ele rapidamente fez algumas modificações e, como ele mesmo disse, roubando outras palavras, vamos oxigenar cada fala com a plateia.
Conta um pouquinho do como, João, porque talvez as pessoas não compreendam, acho que até vale esse comentário, o conceito do evento por si só já é diferente. Então, a gente não vai tratar temas técnicos, mas vai tratar temas transversais, que interessam para qualquer profissional da área da saúde, e eu diria do empreendedorismo, e eu diria para qualquer ser humano que se interesse com o que está acontecendo no mundo, né? E com as tendências e com as mudanças. Mas vamos deixar aqui no nosso nicho. Para não complicar, conta um pouquinho do como, João. Tá. Eu vou contar um pouquinho, mas vai ser bem pouquinho mesmo, assim, o suficiente só para dar aquele gostinho na boca e a gente sair com aquela vontade de quero mais. Mas também porque muito do que a gente vai fazer lá são práticas vivenciais, são práticas experimentais, que tu só entende mesmo realmente participando, realmente estando lá envolvido. Então eu posso te falar como é que vai ser, né? A gente vai ajudar todo mundo a imaginar mais ou menos, mas viver mesmo é só para quem vai estar lá. Então, o que eu posso dizer é que, primeiro, a gente parte desse tema central que é a autonomia, né? Tudo deriva disso, todas as pautas e todas as dinâmicas também. E, ao meu ver, as dinâmicas elas buscam principalmente três coisas. Primeiro, conexão, né? Para a gente conseguir aproveitar todo aquele grupo que vai estar lá, todos os conhecimentos, todas as habilidades, e a gente possa gerar essa conexão entre todos para que haja troca realmente, né? Seja no networking mesmo, seja para novas parcerias, para novas amizades, enfim, gerar essa conexão é muito valioso, né? Então as dinâmicas elas estão sendo pensadas para contemplar essa parte. Para além disso, para que haja compartilhamento também, para que haja diálogo, para que haja troca, para que as pessoas que estejam lá, elas não estejam simplesmente cheias de certezas, mas que elas estejam curiosas, que elas estejam abertas a receber e a compartilhar também, né? Então as dinâmicas têm um pouco, vão buscar satisfazer isso também. E para finalizar, o que eu acho sensacional e acho essencial dentro de eventos e dinâmicas hoje em dia, são dinâmicas que te ajudam a trazer clareza. Porque muitas vezes, quando a gente está lá, a gente está super envolvido em muitas coisas, né? Então a gente traz uma bagagem já do nosso dia a dia, a gente traz uma série de dores, uma série de vontades, e lá a gente entra num universo de trocas, de conhecimento, enfim, a gente entra numa experiência bastante vivencial. E se a gente não extrai clareza disso, não apoia. Então a gente entende que as dinâmicas elas também ajudam a trazer essa visão ampla e conectada de todos os pontos que vão sendo trazidos para lá. Com isso também a gente sai do evento muito mais do que essa própria experiência que a gente está comentando. A gente sai de lá com alguns registros que vão nos ajudar a tratar essa questão que tu comentou antes, que muitas vezes de alguns eventos a gente sai com aquela sensação, né? E agora? O que eu faço com tudo isso? E com algumas dinâmicas, a gente consegue garantir que essa continuidade ela consiga se espalhar mais entre os próximos dias, os próximos meses, e garantir que as conexões, tanto internas quanto externas, elas sejam feitas da melhor forma. Agora, se quiser que eu fale um pouco mais das dinâmicas, você vai ter que me perguntar um pouco mais especificamente cada uma delas. Tá, eu quero assim, eu estou vendo que tem alguns professores aqui nos assistindo, e eu queria que tu fizesse um comentário do quanto isso se aplica para a sala de aula, do quanto uma metodologia desse tipo se aplica para a sala de aula. Deixa eu dar um oi aqui para a Roberta Feijó, que é a nossa patrocinadora do evento. Então, Roberta, muito obrigada aí pela tua presença e, mais do que isso, pelo teu apoio sempre. Obrigada. Boa. Já vamos estender esse abraço aí a todo mundo que passou e todo mundo que está passando por aqui. Vamos estender. E depois também, porque a ideia é essa, né? Que a gente possa gerar essa conversa aqui e todos possam pegar um pedacinho delas e levar para o seu dia a dia. Mas sobre o que eu teria para falar para professores, e sem querer ser pretencioso aqui na minha fala, eu vou dizer que eu não tenho nada de muito novo para trazer, mas eu trago algumas questões, né? Hoje a gente tem falado de uma revolução não só na saúde, como tu comentou, né? A gente está passando
por grandes mudanças nos últimos tempos, mas a educação ela vem mudando. Eu tenho certeza que cada um dos professores tem também a sua visão de para onde a educação deveria ir. Mas uma coisa que eu tenho ouvido muito são dessas metodologias ativas, né? Que a gente saia um pouco só simplesmente da audiência e que a gente possa experimentar o conhecimento acontecendo e sendo transportado de uma cabecinha para outra, né? Então, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com questionar um pouco as certezas, questionar um tanto o conhecimento e abrir espaço para a sabedoria como um todo, né? Através das boas perguntas, através de uma abertura para o que está para emergir, uma abertura para o novo, porque só assim para a inovação acontecer. E também uma predisposição a estar sempre aprendendo algo novo, a estar sempre compartilhando e sabendo que, por mais experiente que a gente seja, a gente sempre tem algo novo para aprender. E também que os professores eles são mais do que bem-vindos aí no nosso evento, né? Porque, enfim, ainda que a gente tenha ali pessoas que já estão ali pré-selecionadas a compartilhar seu conhecimento, como a gente tem dito, o evento ele vai ser tão rico quanto as pessoas que estiverem lá estiverem dispostas a compartilhar também, né? Então venham professores, venham alunos, lá vai ser tudo uma coisa só e tenho certeza que todo mundo vai sair um pouco maior do que chegou. Sabe que me remete a um sentimento que eu experimentei quando eu parei de frequentar ambientes só de fisioterapeutas, que é a minha área de origem, né? Uhum. E quando eu entrei nesse mundo do empreendedorismo, me chamava muito a atenção que não importava muito quem tu era, mas sim o que tu trazia de bagagem, o que tu fazia com o teu conhecimento. Tem até um artigo que fala adeus ao currículo, viva o portfólio. É mais ou menos isso, né? Quando a gente vai para o front, não interessa muito todo doutorado, mestrado, né? Interessa o que tu fez com isso que tu aprendeu, que é uma métrica da educação que é difícil, né? É difícil da gente medir, porque a gente é muito pragmático e é acostumado a olhar para o tangível, não que ele não seja importante, mas ele não garante nenhuma competência humana, de capacidade relacional, de fazer negócio, de ter influência sobre as pessoas, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque quero dizer que a gente vai fazer aí um sorteio ao final da live. A gente vai sortear um ingresso. E é claro que a gente vai sortear o ingresso para quem tem intenção de ir, né? Então, depois a gente vai fazer vai pedir que as pessoas coloquem aí o seu nome e vai sortear dentre os presentes um ingresso free aí para o lado, que vai acontecer dia 18. Começa a tardinha lá no Cisne Branco. Tomara que não chova, que tenha um sol, né? Que a gente possa ver o pôr do sol, porque a ideia é essa. Mas se não der para ver o pôr do sol, a gente vai ver outra coisa. E acontece depois sábado o dia inteiro. E sempre, para a gente conseguir fazer esse tipo de atividade um pouco mais imersiva e com todo esse nível de consciência que a gente está falando, a gente precisa tirar a pessoa do ambiente dela. Se ela vai em casa almoçar, ela já quebra aí o container, né? E o aproveitamento cai. Então, chegou às 8h30, a gente tem um almoço que vai ser extremamente especial esse ano. A gente é um evento itinerante, então a gente já aconteceu no Shopping Iguatemi, a gente já aconteceu no Suane, na 24, a gente já aconteceu inicialmente lá no Cine de Ospa, um lugar assim, bem pequenininho. E esse ano vai ser na sede do Sebrae, ali na 7 de setembro, bem pertinho da Casa de Cultura. E o nosso almoço vai ser lá no terraço da Casa de Cultura, né? O almoço também é um motivo ele tem uma intenção, a forma como ele vai acontecer, o tipo de coisa que a gente vai comer. E o João vai estar lá conduzindo uma dinâmica que nem eu entendi bem ainda, João, te confesso. Mas eu estou curiosa e eu acho que eu venho experimentando isso, assim, volto a falar, desde que eu entrei nesse mundo do empreendedorismo e da inovação, eu fui colhendo coisas que eu não tinha a chance de experimentar em outros ambientes. Essa coisa de criar rede de contato, de se identificar com pessoas com os valores similares, e isso ser inquebrável. Hoje a gente tem circulado, o Luciano está ali, ó,
O Luciano é o culpado do João estar aqui conosco. Quando a gente pensou em ter um facilitador para o evento, que conseguisse de fato entrar com uma metodologia de evento diferente, que é o João, o Luciano falou, é o Joãozinho. E depois que o João entrou nas nossas reuniões, agregou um valor que não tem nem como contar, só indo para saber. Ó, o Luciano está ali. Então, esse sentimento aí é muito legal. Então, acho que às vezes a gente fica focando assim, né? Quando eu tiver isso, quando eu crescer, não é o meu caso, quando eu não sei o quê, mas a gente quer se divertir no caminho também. Sim. Então, isso, confesso que vem um pouco da minha natureza. Eu gosto de me divertir pelo caminho. Não gosto de me divertir só na linha de chegada. Né? E eu acho que a gente tem proporcionado essa experiência totalmente diferente para todo mundo. Só que o nosso objetivo é se superar todo ano. A gente viu que sozinho não conseguia. Tivemos que chamar reforço com o João. Mas já estamos reforçados. Eu vou falar uma coisinha. Se não der para falar isso, depois tu, sei lá, dá um jeito. Uma coisa muito interessante que o João sugeriu dentro daquela minha programação, que eu achava moderna até mostrar para ele, e ele me mostrou que era bem ortodoxa. É que as falas vão ser extremamente curtas. Então, a gente começa com uma grande mesa, que a gente chama, onde a gente vai ter as perspectivas da autonomia e da interdependência, né? A gente vai falar como formar um profissional autônomo, né? Como que eu, enquanto professor, faz com que aquele sujeito ali seja um cara capaz de seguir a sua vida e seguir aprendendo e seguir se virando sozinho. Depois vem a perspectiva técnica. Como que é a autonomia na nossa profissão? E aí a gente oxigena, como diz o João. A gente abre para a plateia, porque a plateia vai ter para nós o mesmo peso do que o speaker. E tem o reforço das embaixadoras também, com certeza. Depois eu vou falar na nossa dupla. Esse ano são 2 mulheres. Cada ano é um time. Bom, depois de falar nisso, a gente fala então do cenário político. A gente vai ter a presença do presidente do Conselho de São Paulo, do Prefeito 3. Ele vai trazer um pouquinho do panorama, muito rapidamente. E depois a gente vai... me esqueci agora. Luciano, tu te lembra? Não me lembro agora. Mas depois, então, a gente vai falar de economia da saúde. A gente vai ter a perspectiva da operadora. Né? O que importa para o financiador da saúde? E depois, então, saúde baseada em valor ali, com a perspectiva do prestador. A gente vai ter a Gisele Nader da Santa Casa falando um pouquinho sobre isso. De tarde, a tarde vai ser dedicada aos cases de inovação. Aproveito para comentar que a gente teve 10 cases inscritos, que é um número bem interessante, porque ainda há um grau de maturidade muito baixo na nossa área. A gente precisou fazer todo um trabalho de educação para as pessoas compreenderem o que é inovação. Inovação não é robô, em primeiro lugar. Então, as pessoas me escreviam, mas tem que ser tecnológico? Não, não tem. Uma melhoria numa etapa de um processo pode ser... o Luciano está se despedindo aí. Boa viagem, Luciano. Então, inovação pode ser a melhoria de um processo, pode ser um equipamento, pode ser qualquer coisa que melhore o resultado com esforço financeiro e de empenho justificável. Ô, João, bom, então lembrando, a gente vai sortear um ingresso no final da live. Feliz com esses 10 cases. Pois é, imaginem que legal um evento que começa num barco e termina com 10 soluções inovadoras na área da saúde. É muito legal, né? E ainda por cima tem uma banca extremamente isenta, composta pela Unimed Porto Alegre, por um profissional da saúde lá de São Paulo, outro do interior do estado, do Rio Grande do Sul, e que ainda vai premiar com dinheiro, um patrocínio da Unicred Porto Alegre, os 3 destaques. É legal demais, né? Fala sério. Sou suspeita, mas fala sério.
Ô, João, um pouquinho mais, eu queria que tu falasse assim, já se encaminhando para nossa fechamento da nossa ideia, não do nosso papo. Qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o resultado? A gente falou, encomendou para o João assim, o entregável, né? O entregável. A gente quer que as pessoas saiam todas com o entregável. A gente tem certeza que vai ter um entregável intangível, mas vamos um pouquinho mais para o pragmatismo. Qual vai ser o entregável mais tangível? Qual o objetivo de fazer um evento com um facilitador? Conta um pouquinho para nós. Vamos chegar lá. Eu gostaria de comentar ainda, Laura, se me permite, sobre essa questão que tu trouxe da oxigenação ali que foi proposta entre as palestras, né, e o porquê disso. E até conto aí com a memória de quem está nos assistindo, de pensar em algum evento que foi, um evento de palestras e tudo mais, em que tiveram excelentes palestras, palestras muito boas, mas que foram palestras que foram muito carregadas também, né? Ou que foram muito tempo, ou que foram muito uma em cima da outra, assim, sem dar aquele tempo para a gente processar realmente aquela informação, né? Conseguir ligar os pontos, assim. Então, começa aí um pouco das nossas dinâmicas, né? Ainda que seja, assim, super importante que a gente tenha conteúdo, que a gente traga conhecimento, que a gente consiga deixar um pouco do que a gente está trazendo na cabeça de cada um, é muito importante que as pessoas também tenham esse tempo para poder assimilar as informações, né? Então, essa foi uma questão muito simples que a gente fez, que foi quebrar um pouco essa jornada de palestras, de falas, com espaços para conversa, espaço para tirar dúvidas, espaço para que a gente possa voltar também a atenção para o público e poder fazer esse jogo, essa dança entre todos, né? Então, tem um pouco disso, assim, da gente conseguir garantir a absorção desse conteúdo e não só a disposição dele. E depois ainda, dentro das nossas dinâmicas, tem outras coisas que vão ser essenciais. Por exemplo, como foi falado, durante o nosso almoço, que vai ser um almoço, começa aqui num espaço muito especial e termina aqui também, vai ser, tenho certeza que de muito bom gosto, ele vai trazer à tona uma das... Expectativas foram criadas agora. Tenho certeza que todo mundo vai se surpreender estando lá. Mas a questão é que uma das dinâmicas que é bastante comum e que vem dessa comunidade da arte de anfitriar, ela chama World Café, que ela justamente surgiu porque começou-se a observar que a melhor parte dos eventos, muitas vezes, é justamente o coffee break, que é quando as pessoas se levantam, elas ficam naquele estado de leveza, né, porque estão ali comendo, bebendo um cafezinho e tudo mais, e as conversas começam a acontecer naturalmente. Né? Então, alguns facilitadores, até onde eu sei, pararam para se questionar sobre aquela dinâmica tão natural e orgânica e começaram a desenvolver dela uma tecnologia. Então, o que a gente vai fazer? Uma das dinâmicas é justamente isso, é uma intenção que a gente manifesta de fazer com que uma rede viva de conversas em torno de questões relevantes possa ser sustentado, inclusive, durante esse momento. Então, a ideia é justamente isso, que a gente possa aproveitar essas conversas que elas naturalmente vão estar ocorrendo, que a gente consiga direcionar questões relevantes e depois que elas não virem só uma conversa de coffee break, que elas consigam realmente cristalizar alguma coisa, materializar alguma resposta e algum tipo de conhecimento. E depois ainda a gente vai ter uma outra dinâmica, mais chegando ao fim do nosso evento, que ela tem essa disposição para abrir mais espaço ainda, para que mais gente possa falar, garantindo uma maior transparência por parte de toda essa dinâmica, essa vontade de que todos tenham o seu espaço. Então, ela vai nos ajudar bastante com isso. Ela vai reforçar essa intenção da gente fazer um compartilhamento muito vivo durante o evento e também estabelecer mais esses vínculos de confiança que são muito importantes nas conexões que a gente pretende criar. Então, aqui falei um pouquinho mais das dinâmicas que a gente vai trazer e agora posso comentar contigo também um pouco do resultado. Perfeito. Bom, para quem... Oi, Fabrício. Oi, Marisa.
Gente, obrigada aí pela presença. A gente sabe o quanto é disputada a atenção das pessoas às 19 horas de quinta-feira, mas a nossa ideia aqui é... A gente, na verdade, está na terceira live warm-up, né? Do esquenta para o evento. E hoje a intenção foi trazer o João. O João é um facilitador e o João vai acompanhar o evento do começo ao fim. E ele vai ficar, então, tanto conduzindo quanto fazendo a colheita, né? Eu estou aqui me utilizando das palavras que ele me ensinou. Porque o objetivo não é a gente ir para um evento, ficar lá sentado, receber um monte de coisa e ir embora com aquela sensação, bom, e aí o que eu faço? O objetivo do nosso evento, primeiro, a gente não vai tratar de temas técnicos, a gente vai tratar de temas transversais, e que são essenciais para a gente conseguir se reposicionar hoje nesse cenário da saúde, para a gente conseguir resolver problemas que são cada vez mais complexos, para a gente conseguir, de fato, contribuir coletivamente com o nosso trabalho. Isso passa por relacionamento, isso passa por consciência de que a gente é parte de um todo, né? E eu, particularmente, não gosto dessa sensação. Recentemente, já falei aqui, recentemente experimentei isso. Fui num evento, saí assim, com a sensação, pai, daí, meu Deus, quanto capital humano, e aí o que a gente faz com tudo isso? Gente, não é possível, a gente tem que fazer alguma coisa com tudo isso. E as áreas da reabilitação, da saúde, e eu me atrevo mais na área que é a minha, que é a fisioterapia, ela já atingiu um patamar científico muito maior do que a contribuição e o retorno que ela consegue ter a nível social, né? Eu sou inconformada e eu alimento esse inconformismo, porque inclusive ele me movimenta, né? Alimento para o bem. Então, por isso que a gente tenta, além de trazer temas diferentes, trazer formas diferentes de fazer. Para um professor assistir esse tipo de dinâmica que a gente vai viver, é insumo para ele fazer diferente na segunda-feira, quando ele voltar para a sala de aula. Eu já disse também, mas eu repito, porque as pessoas ficam rodando aqui no... Então, eu me achando muito diferentona, apresentei para o João aí uma programação que eu supunha diferente, assim, inovadora, e ele, em 2 minutos, ele transformou a minha programação com pequenos movimentos. Isso é que é o mais legal. São coisas que são acessíveis, né? Essa é a grande inovação. A simplicidade, né? Como chama atenção isso, né, João? É bem interessante, sim, porque quando a gente está falando de inovação aqui, mas muitas vezes o que a gente mais precisa é renovar, é voltar à origem. Porque se a gente for pensar, nós, enquanto sociedade humana, quando a gente começou, os nossos papos eles eram todos em roda, eles eram em círculo. Né? E é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente está tirando o foco em uma única pessoa, em um único conhecimento e distribuindo ele, né? Fazendo um movimento circular. Então, é simples como um círculo, né? Mas não deixa de ser complexo, porque é formado de diversas pessoas, de diversas habilidades, diversas experiências, né? E é isso que faz também um movimento bastante rico, né? E como a gente estava falando ali sobre colheita, Traduz aí, João. Não, é um termo que vem quase de uma metáfora, né? Da gente colher ali algum recurso ou colher, enfim, trazendo essa metáfora para algo que é comum à imaginação de todos, né? Mas isso também nos coloca para pensar que para a gente colher, de fato, para a gente colher coisas boas, esse trabalho ele começa muito antes. Ele começa lá num preparo do solo, um preparo do campo, né? E é isso que a gente tem feito. Então, esse evento, se a gente for parar para pensar em um nível mais sutil, ele já está acontecendo de alguma maneira, né? Ele começou lá com aquele sonho desperto da Luthier de fazer um movimento diferente, já aconteceu em muitas instâncias, e agora a gente está indo para esse novo ciclo, né? Então, de alguma maneira, ele já começou, a gente está cultivando aqui esse campo, a gente está colocando insumos nele, para que a gente possa, de fato, desenvolver novas ideias, desenvolver novas experiências mesmo, e para então, aí sim, a gente ter algo para colher. E quando a gente está falando de colher, a gente está falando de coletar algo mesmo, de poder ver
presenciar aquilo se manifestar e depois poder colher e distribuir entre todos nós, né? Então, durante o evento todo, a colheita ela vai estar presente, porque tudo que vai ser compartilhado também, de alguma maneira, vai servir para compor esse grande conhecimento que vai ser gerado a partir do evento. E, ao fim, a gente vai conseguir visualizar ele através de uma técnica de facilitação gráfica Tô em muito que... curiosa, tô muito curiosa. Então, Não para alguns, consigo talvez esse termo imaginar seja... isso. Para alguns aqui, talvez esse termo já seja comum, mas para quem nunca ouviu o termo, com certeza já se deparou com esse conceito de alguma maneira, que é simplesmente a gente anotar, né, as coisas que vão acontecendo e depois compartilhar com os outros. E tem algumas maneiras de fazer isso, né? A gente pode anotar no nosso garranchinho ali, no caderninho de anotações, que funciona muito bem para nós, né, pessoalmente, mas se a gente quer compartilhar isso e fazer com que esse conteúdo tenha valor, tem algumas técnicas visuais que vão nos ajudando a conectar esses pontos e depois mostrando de uma maneira ampla tudo o que aconteceu no evento, né? Conseguindo tirar um pouco da cabeça do entendimento individual e daí compartilhando com todos para que a gente tenha uma base sobre o que conversar e principalmente pensando nesse evento a médio e longo prazo, algum material para onde a gente possa voltar, revisitar Perfeito. alguns conceitos e ainda assimilar algumas coisas que vão sendo entendidas e praticadas a partir desse momento, né? Ô, João, conecta isso com um negócio. Conecta um pouco isso com um negócio. Não sei se eu estou viajando demais, mas é que caiu aqui de maduro na minha cabeça essa conexão. Claro, vamos lá. A gente está falando de empreendedorismo, né? E o empreendedorismo, ele é também esse eterno cultivo, né? A gente está constantemente fazendo dedicando o nosso tempo, da nossa energia para algo, e esse algo vai frutificando, tem seus ciclos e tudo mais, né? Então aí já tem algumas correlações muito, muito legais. Mas o que eu acho mais interessante a gente pensar aqui, especialmente com essas dinâmicas e com a nossa intenção de fazer um evento diferente, é essa abertura ao emergente. Ou seja, a gente se manter curioso e se manter aberto àquilo que está para surgir, né? Manter com frescor esse olhar para a vida de que ela sempre pode nos surpreender de alguma maneira, né? E a gente não sabe como que vai acontecer. Porém, o empreendedorismo ele é sempre feito dessas surpresas também, às vezes não tão boas, às vezes boas, Nossa, mas a gente sempre colhe alguma coisa. Então, com isso, a gente abre essa questão, assim, de como que a gente escolhe também, enquanto autônomos, lidar com isso, né? Como que a gente não se fecha para o novo? Como que a gente aceita o que aparece, aceita o que nos é oferecido e, principalmente, como que a gente faz bom uso disso, né? Especialmente pensando em não necessariamente um uso próprio, o que também é ok, mas sim pensando também em como compartilhar e fazer com que esse uso seja coletivo. Então, acho que aí tem alguns insights também. perfeito. Bom, vocês viram que o cara é puro conteúdo, né? O cara é puro conteúdo. Eu estou me esforçando para acompanhar ele. Isso. Mas então, assim, gente, a gente vai, se a gente tiver quórum aqui, interessados em ganhar, aliás, coloquem, alguém está interessado em ganhar convite ou ingresso para o Lago Luthier. Se alguém está interessado, por favor, comece a botar seu nome, que daqui a pouquinho a gente vai sortear um convite, um ingresso completamente gratuito. Boa. João, deixa eu te perguntar uma outra coisinha. Quando a gente estava conversando, né, na melhor forma da gente evitar que se quebrasse esse container aí, esse momento esse momento não, esse período aí, que vai ser o período do dia de sábado, do dia 19, de concentração, de rede, tu me deu algumas dicas com relação à própria comida, forma de comer e coisa e tal. Tu podia Sim. falar um pouquinho disso? Porque eu também, foi totalmente instintiva a minha escolha pelo lugar onde a gente poderia almoçar, que tipo de comida. Tu poderia comentar alguma coisa nesse sentido, sem contar tudo?
Claro, posso sim. Primeiro eu queria desejar boa sorte aí para a Aline, foi a primeira que entrou no nosso sorteio aí, compartilhou seu nome, convidar também outras pessoas que estejam presentes e tenham vontade de ganhar esse ingresso, mais que ganhar o ingresso, tá com a gente lá fazendo esse evento. Comenta aí e também te deixa a sugestão, Laura, para poder contemplar também quem já esteve aqui e não conseguiu ficar até o fim, que de repente a gente deixa aberto e possa fazer esse sorteio de repente dentro de um dia. Enfim, tem algumas possibilidades também para contemplar Talvez mais seja gente também, né? interessante. Verdade, Exato. João, verdade. Mas enfim, então eu acho que tem muito a ver com esse modelo mental mesmo de olhar para as experiências e pensar que momentos como o que a gente vai viver no Lab Luthier, eles estão cada vez mais raros, sabe? A gente passou por grandes movimentos mundiais que nos afastaram, né, da presença física. Então, momentos como esse, eles são cada vez mais valiosos também, né? E com isso também nos convida a pensar como que a gente pode, primeiro, repensar, né, para que esses momentos eles continuem fazendo sentido e também que eles nos proporcionem bons momentos, né? Então aqui entra a arte de anfitriar novamente, porque a arte de anfitriar, enquanto uma arte que pensa em abrir espaço para o que está para emergir, com uma arte que visa colher resultados que importam, ela primeiro passa pela arte de se anfitriar, de estar bem consigo mesmo, de estar presente naquele momento, em cada momento, da melhor forma, estando à vontade. Então, tem muito a ver com isso, assim, primeiro, empatizar com cada um, com cada necessidade, em cada momento do dia, e depois, a partir disso, né, garantindo que todos estejam bem, que o campo ali está recebendo e acolhendo a todos da melhor maneira, que a gente também possa dar insumos e formas para que todo mundo possa se expressar da melhor maneira, né? Então, essa relação do almoço é um exemplo interessante, né? Porque a gente estava pensando lá num almoço para um evento em que todas as pessoas que estão juntas no evento, elas vão continuar juntas ali durante o almoço, né? E como que pode ser feito isso? Pode ser feito de várias formas. Talvez a forma mais óbvia de fazer é talvez ter um buffet ali de almoço, cada um serve seu pratinho, cada um senta mais ou menos do jeito que dá ali, sem se conhecer muito, sem essa predisposição à troca, né? E é um resultado ok, né? Mas a gente pode repensar, a gente pode pensar assim, tá, mas como que a gente pode proporcionar que essas conversas elas sejam mais leves, que elas sejam menos focadas no seu próprio prato e mais focadas nas companhias da mesa, né? Como que a gente pode favorecer isso? Então, pô, por que não fazer com que sejam aqueles petiscos, né? Os finger foods ou qualquer coisa que proporcione mais essa interação e o foco na conversa e na companhia do que necessariamente na alimentação naquele momento. Mas, claro, sem não necessariamente uma coisa excluindo a outra, mas fazendo com que todos esses componentes trabalhem juntos para uma boa experiência. Quando a gente começou a idealizar o Lab, é um evento que tinha outro nome até, não sei se já contei, mas ele se chamava Meeting Luthier. Aí a gente reposicionou algumas coisas e rebatizou. Então ele virou um laboratório, não é lab, é lab mesmo, de laboratório, no português, porque a luthier já tem uma influência francesa, aí fica muita mistura. Então é lab de experiência, de experimentar. A gente fez um estudo da nossa persona na época, né, que é o profissional da saúde, mais especificamente, talvez o fisioterapeuta, naquele momento mais ainda. E a gente viu que talvez esse sujeito ele não tivesse tão acostumado a ser bem tratado, bem recebido. Não vou discutir aqui as razões, tampouco fazer qualquer julgamento de valor. Mas o que nos ocorreu na época e que continua sendo um guia para nós é essa coisa de empatizar e promover um tratamento tão diferente que o cara quer voltar e não só quer voltar, que o cara consegue também oferecer isso, porque ele experimentou e viu que é bom. E oferecer para quem? Para o paciente, né? Para o paciente e para qualquer pessoa que seja, porque somos todos pacientes, né? Um dia ou outro
né? Que nem na nossa primeira live a gente teve aí a participação de um economista com mestrado em filosofia, né? Então o cara misturava muitas coisas. Aí ele falou, eu achei muito engraçado. Se tudo der certo, eu morro velho e doente. Uhum. Se tudo der errado, eu morro jovem e doente. E é mais ou menos isso, né? Se tu pensar de forma pragmática, é isso que acontece na vida da gente, né? Ou a gente morre Sim. velha, É. doente. É claro, né? Existem aquelas mortes absurdas, assim, meio drásticas, né? Mas no geral é isso. Então, essa coisa de gerar a experiência, mas mais do que isso, sabe? De tratar bem também Uhum. é um interesse, assim, grande. Tipo, tu só dá o que tu tem. Se tu nunca recebeu, talvez tu nem saiba o quanto isso é Sim. bom, né? Uhum. Agora Uhum. viajei demais, né, João? Não, 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 eu acho que tem a ver também com o que a gente estava falando, da arte de anfitriar, e traz esse exemplo, né, de profissionais da saúde que muitas vezes só conseguem curar outra pessoa, tratar outra pessoa, porque estão bem em si mesmos, né? E se isso não acontece, não existe tratamento, né? Primeiro tu precisa estar bem, e depois tu precisa oferecer o bem para o outro. E uma coisa que eu acho interessante comentar aqui também, até para honrar como que eu cheguei até aqui, é que para além de todo esse meu entusiasmo com as dinâmicas, eu também trago um pouco do interesse no conteúdo, porque eu fui uma criança que cresceu dentro de clínicas de fisioterapia, porque a minha mãe é fisioterapeuta há mais de 30 anos, então eu sempre estive envolvido no ramo da fisioterapia, de um jeito ou de outro. Então eu ouvi muitas dores dos fisioterapeutas, eu já vi também, pô, grandes sucessos também, né? Muitas alegrias de acompanhar processos bem-sucedidos, de cura mesmo. Então, eu estou levando para esse evento aí, para além dessa disposição para fazer todo mundo dançar lá um com o outro e ter boas conversas, um pouco também desse carinho pela profissão e pela vontade de que profissionais da saúde sejam sempre muito bem reconhecidos, estejam muito bem sempre da melhor maneira, porque disso depende uma evolução completa da sociedade também, né? Então, acho que aí reforça o sentimento desse evento. Ai, João, que lindo! Tu já me falou da tua mãe, tu já falou várias vezes, mas como cada vez que a gente conversa é tanto conteúdo que Sim. eu até me tinha me esquecido desse elemento aí. Que legal, né? Muito legal. Estou bem feliz. Muito legal. A gente está chegando perto do fim. Eu quero te agradecer demais. Realmente, cada conversa contigo é uma riqueza só. Fico imaginando tudo que pode ser com mais gente envolvida, porque a riqueza está no encontro, né? Esse ano a gente tem 2 embaixadoras e elas não foram escolhidas à toa. Uma delas é a Luciana Bilitário, que é uma fisioterapeuta que também tem tentado fazer diferente, pensado diferente, é uma empreendedora, além de ser professora, e ela vem fazendo diferença aí por onde ela passa e vem criando rede, que eu acho isso mais legal. Porque às vezes tem pessoas que fazem uma diferença enorme, mas não criam rede, não criam relacionamento, né? Não tem a questão do bem comum, do bem umbilical, né? Só. E a segunda embaixadora é a Leilane Marcos, que é de Santa Catarina, e que também tem aí uma pulsão de vida assim legal. Eu acho que a energia é uma característica comum e representa muito bem aí os nossos valores. Time fortíssimo. Né? E a gente está louco aí para se encontrar. Mas assim, eu acho que a gente está chegando ao fim e aí nós disputando a atenção nesse horário aí, quinta-feira, 19 horas. Eu não sei se o ideal não é eu aceitar a tua sugestão e a gente fazer esse sorteio do ingresso de uma outra forma. Vou pensar a melhor forma de fazer isso e posto na rede. Né? Não tá abandonada a intenção de sortear um ingresso para o Lab. A Nájila está longe, porque senão ela seria, com certeza ela estaria conosco. E, gente, reforço aí o convite. O convite não é para um evento, é para uma experiência mesmo, porque a gente está programando a várias mãos, com um time bem multidisciplinar e interessado em fazer diferente. Oh, sim, ela estaria aqui.
Agradeço. João, muito obrigada. Falar contigo é sempre bom, é sempre rico, é sempre tranquilo. O João tem uma tranquilidade, assim, que dá uma acalmada na minha agitação. Muito obrigada mais uma vez. Te agradeço imensamente, desde já, e já estou prevendo coisas boas aí, melhores ainda para o dia do evento. Pode contar com isso, com certeza. Também quero agradecer aqui tanto a confiança, quanto também todo o teu empenho em fazer um evento num momento em que a gente sabe que é difícil, com um público que a gente também sabe que é super desafiador de conseguir reunir e de promover eventos transformadores. Então a gente sabe que é um envolvimento que não se paga. É um envolvimento que ele merece todo o reconhecimento do mundo, de todas as pessoas envolvidas, porque ele tem um impacto que a gente não sabe onde vai dar. Né? Tudo que vai acontecer lá vai impactar não só as pessoas que estão lá, mas todas as pessoas que elas vão atender a partir daquilo, né? Então isso é muito bonito ver esse movimento iluminado assim que a gente faz e que ele se espalha e que ele deve ser sim honrado e respeitado muito forte. Então muito obrigado por esse momento e conta sempre comigo aí para poder trazer um olhar diferente, fazer uma dinâmica diferente, mas está sempre também evoluindo de alguma maneira. Tá bom. Obrigada, gente, que esteve aqui conosco. Um grande beijo aí no coração de todo mundo. Obrigada e boa noite. Tchau, João. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.